Vini, você pode colocar a primeira imagem para a gente, por favor? Gente, nós estamos numa série chamada O Ateu Político, e nos primeiros 2 encontros a gente tem visto qual é a verdadeira história deste mundo. Para entender política, aliás, para entender qualquer coisa, nós precisamos primeiro entender a história em que essa coisa está inserida. Você não entende nada sem antes entender a narrativa. Você pode colocar para nós, Vini, por favor, a primeira imagem aí? Não é essa não, é uma branquinha, Vini. Estou operando, tudo bem, então volta aí para o pessoal não ficar distraído. Nós então entendemos que o problema do mundo é a nossa separação de Deus. Nós fomos criados por Deus e o problema do nosso mundo é que em algum momento os nossos primeiros pais se distanciaram de Deus e com eles cada um de nós. Cada um de nós nasceu nessa condição de não crer que Deus é Deus, de não tratar Deus como sendo Deus. Cada um de nós, ao nascer, considera-se senhor de si mesmo, dono da própria história. Esse é o grande problema do mundo, que quando nós nos separamos de Deus, demos as costas para Deus, a gente começou então a produzir todo tipo de mal e todo tipo de morte. Tudo que nós vemos de mal dentro de nós, tudo que nós vemos de mal ao nosso redor, tudo que nós vemos de mal nas estruturas sociais é reflexo disso. Racismo, pobreza, violência contra a mulher, nada disso tem origem nas questões econômicas ou sociais em primeiro lugar. Tudo isso nasce de corações humanos separados de Deus, que então criam estruturas más de perversão, de injustiça e tudo mais. Se então o nosso problema é separação de Deus, a solução para o mundo não é melhor política. A política pode ser muito útil, nós vamos entender isso hoje, mas a solução para o mundo só pode vir do próprio Deus. Só pode vir de Deus graciosamente se reconectando com a gente, e é isso que Ele faz em Jesus Cristo. Essa é a nossa visão de solução para o mundo. Deus reconciliando com Ele mesmo todas as coisas por meio do Seu Filho Jesus Cristo. E a nossa visão de mundo perfeito, de nova criação, não é um mundo onde as classes vão ser iguais, as classes econômicas, ou a liberdade econômica vai ser total para produzir. Não, a nossa visão de novo mundo, de mundo perfeito, é Jesus Cristo vindo reinar em justiça e paz para todo o sempre. Portanto, a política não é um meio de salvação de pessoas, a política não é um meio de salvação de famílias, de sociedades e de países. É isso que nós vimos nos últimos 2 encontros. A pergunta então é, o que é a política? Para que serve a política? Como é que nós deveríamos ver o governo? E eu quero te chamar a abrir a sua Bíblia no capítulo 13 de Romanos. Se você tem uma Bíblia, se você não tem, nós vamos colocar o texto aqui já já. E hoje vai ser talvez a pregação mais esquisita que eu já fiz na minha vida. Eu falei isso com algumas pessoas hoje de manhã. Eu vou pregar sobre o que é governo. Eu nunca tinha pregado sobre isso, a primeira vez. Geralmente a gente prega sobre o amor de Deus, sobre essas coisas. Hoje eu vou pregar sobre o que é o governo. Mas tem que pregar isso na igreja? Tem. Inclusive estava conversando com algum pessoal de manhã. Eu estava relendo algumas pregações século XVI, XVII, XVIII, ali na formação dos estados nacionais. E as igrejas assim passavam meses aprendendo sobre o que era a função do rei, o que era lei, o que era direito humano. Incrível assim. E nós perdemos isso de vista. A nossa teologia, a nossa vida cristã costuma ser muito pietista, muito espiritualista. Nós pouco compreendemos o que é sociedade, para que nós estamos no mundo, para que Deus construiu essas instituições. Então eu quero te ajudar hoje a entender um pouquinho melhor a partir de Romanos capítulo 13. Nós vamos ver capítulo 13 de Romanos, ele não é um texto sistemático sobre o que é o governo. Ele não é uma teoria política completa, ok? Mas ele nos dá as bases fundamentais para a gente entender o que é o governo e o que é a política. E o que nós vamos descobrir é que o governo é dado por Deus para a busca do bem comum e da justiça humana. Bem comum e justiça humana. Governo e política não são para nos dar salvação. Governo e política e ideologias não são deuses. Eles são um meio de bem comum e justiça humana. É assim que um ateu político vê o governo, é assim que um ateu político vê o Estado. Nós já vamos entrar no texto, mais uma coisinha. Antes de nós entrarmos no texto, nós temos que entender a diferença do contexto cultural que nós estamos para o contexto em que foi escrito a carta aos Romanos. Paulo está escrevendo aos Romanos, certo? Por isso que a carta se chama Romanos. É o pessoal que morava em Roma. Roma era a capital do Império Romano, exatamente, você acertou. E ali era a grande cidade do mundo. O Império não tem eleições livres e as pessoas não têm grandes direitos. Na verdade, uma pequena parcela do Império era considerado cidadão romano.
a maior parte das pessoas que habitavam no império eram escravos ou subcidadãos. Eles não tinham direitos políticos plenos. E então, quando o cristianismo começa a surgir como ali uma espécie de variação do judaísmo no primeiro século, os cristãos estão fazendo uma grande afirmação: Jesus Cristo é o Senhor. É isso que nós vimos 2 semanas atrás. Jesus Cristo é o Senhor desse mundo. Como nós cantamos, Jesus Cristo é o Senhor sobre as nações. Nós cantamos, aclame ao Senhor toda a terra, porque Ele é o verdadeiro Rei. Nós passamos 3 canções cantando isso, percebeu? Então o cristão do primeiro século está pensando, peraí, se Jesus Cristo é o Senhor, o que César está fazendo no trono do mundo? Se Jesus Cristo é o Senhor, Ele governa sobre tudo e sobre todos, por que é que César manda aqui nesse mundo? Então alguns cristãos mais ativistas começaram a perguntar, nós devemos tentar derrubar o governo? Nós devemos criar uma revolução social e tentar derrubar o imperador? Era uma dúvida sincera. Como é que a gente entende isso? Alguns cristãos mais espiritualistas diziam, não, governo não tem nada a ver com religião. Governo é uma coisa, religião é totalmente diferente. E Paulo vai nos dar uma resposta que não cai em nenhuma dessas duas. Paulo vai nos dizer que o governo, ou que o Estado, é um instrumento temporário dado por Deus entre esse tempo que nós chamamos de já e ainda não. O governo é um instrumento dado por Deus entre esse tempo da história que nós chamamos de o reino de Deus já chegou, mas ainda não chegou. Ok? Vamos ler então a primeira parte do texto? Vini, põe pra gente, por favor. O texto diz assim, versículos 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então eu queria passar essa primeira parte aqui, tentando entender um pouquinho, gente, a origem e a necessidade do governo. Bom, eu falei agora há pouco que todos nós nos distanciamos de Deus, isso começou a produzir todo tipo de mal e de morte, é isso que significa pecado, essa condição de separação que produz todo tipo de morte. Então, depois do que a gente chama de queda, a vida humana é marcada por problemas, por dificuldades, por dores, por conflitos. E da queda em diante, nós começamos a ter que criar uma série de mecanismos e meios para diminuir o sofrimento e para tentar diminuir a morte. Então, por exemplo, a gente tem que tomar remédio quando a gente está doente, percebe? O que o remédio é? O remédio é uma tecnologia, uma tentativa humana de lidar com a dor desse mundo. Dor física, emocional, seja lá o que for. Pensa num local que tem irrigação artificial. Por quê? Porque depois da queda, inclusive a natureza foi amaldiçoada. E se nós não tivermos uma irrigação artificial, talvez não tenha plantio. Nós precisamos criar meios humanos para lidar com seca, com peste. Pensa época de calor. Algum abençoado criou o ar-condicionado, certo? Se você estudou na Federal, ali na parte sul, você não conhece o ar-condicionado, você só conhece ventilador. Eu sei bem, foram 4 anos assim, quando tinha ventilador. Mas Deus criou Deus usou pessoas para criar essa bênção aqui, ar-condicionado, certo? Para tempos de calor. Da mesma forma, gente, como nós temos meios de lidar com o sofrimento e a morte, nós precisamos de autoridades que ajudem a sociedade a não entrar em conflito total, a não se destruir. Por causa do pecado, nós não vemos mais uns aos outros como irmãos, como imagem de Deus. Inicialmente, Deus nos criou para olhar um para o outro e reconhecer no outro dignidade, certo? Direitos. Nós somos criados para tratar uns aos outros em amor. É por isso que Jesus vai dizer que a lei se resume a ame ao próximo como a si mesmo. Nós somos criados para isso. Mas hoje, quando nós olhamos um para o outro, nós dizemos, não gostei dele, não gostei da cara dela, ele pensa diferente de mim, ele vem de um outro lugar, de uma outra criação. Você nem sabe quem o outro é, mas nós já partimos do conflito. Esse conflito está dado em todos os relacionamentos humanos. Você e seus amigos, familiares, casamento, sociedades inteiras. E por causa desse conflito básico, desse rompimento uns com os outros, nós começamos a matar, a oprimir, a enganar. Nós matamos, nós destruímos uns aos outros de muitas formas. E sem leis e sem governos, o mais forte oprimiria o mais fraco. Sem leis e sem governo, cada um teria a sua própria noção de certo e de errado, e esse mundo seria o inferno. A vida em sociedade seria impossível. Por quê?
Bom, se eu sou um homem e eu sou mais forte que uma mulher, eu posso obrigá-la a algo, certo? Se eu tenho certos recursos econômicos e aquele outro não tem, eu posso explorar aquelas pessoas até o osso. Por quê? Porque eu posso. Então nós precisamos de algum meio que impeça que todo o mal que nós podemos realizar seja realizado. E Deus soberanamente e graciosamente cria autoridades governamentais para permitir a vida em sociedade. Alguém aqui já assistiu a Ensaio sobre a Cegueira, ou leu Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago? Eu lembro que eu li aquele livro e fiquei angustiado, gente, assim, eu fiquei angustiado. O que acontece é que no Ensaio sobre a Cegueira, por alguma razão, todo mundo começa a ficar cego, sem nenhuma explicação, todo mundo. E quando todo mundo fica cego, o que impera é a lei do mais forte. Não tem mais autoridades, porque as autoridades também estão cegas, está todo mundo cego. Não tem mais polícia, não tem mais lei, não tem mais nada. E aquele livro e o filme revela o que é o ser humano quando não há algo que o impeça, algo que impeça a sua maldade. Percebe? A gente se mataria. Não tem mais mercado funcionando, não tem mais nada. É você, a sua força contra o outro, lutando por recursos escassos. Então Deus, soberanamente, graciosamente, nos dá governo. Para quê? Para que o governo funcione como um sal que impeça a putrefação da sociedade, até que o Senhor Jesus venha reinar definitivamente. Então, o governo é uma estrutura temporária que impede o mal total na nossa vida em sociedade. Isso me faz pensar uma coisa muito interessante. A existência do governo deveria nos fazer olhar para nós mesmos e perceber que nós não somos pessoas tão boas quanto nós imaginamos. Cada um de nós olha para si e diz, eu sou um cara legal, eu sou um cara bacana, eu sou, assim, sabe? Sou compreensível, sou amoroso, eu sou um cidadão de bem. Use você esse termo ou não, né? Talvez você ache que tenha um pavor dessa expressão, tudo bem. Mas cada um de nós olha para nós e pensa, não, eu sou uma pessoa bacana. Mas a existência de um governo e a necessidade de um governo nos mostra que sem ajuda externa, sem leis que nos impedissem, nós faríamos coisas terríveis. Se você é minimamente civilizado, se você consegue ver em sociedade, não é porque você e eu somos bons, é porque Deus graciosamente criou leis e estruturas humanas para impedir que toda a nossa maldade viesse à tona. Já parou para pensar nisso? Sim, você não precisa levantar a sua mão, tá bom? Ou se quiser pode levantar, se estiver mais exaltado. Mas eu imagino que algum aqui de nós já quis, assim, matar alguém, sabe? Nossa, se eu pudesse, assim, eu queria esganar essa pessoa. Já parou para pensar nisso? Você fala, não, misericórdia, jamais pensei. Mentiroso, lógico que já pensou. De alguma maneira você já pensou, eu queria que essa pessoa não mais existisse. É só um nome mais bonitinho para matar, né? Eu queria que ela não existisse mais. Por que é que nós não colocamos isso em prática? Você vai dizer, porque eu sou uma pessoa do bem. Não, não, não. Porque leis externas, educação, família, estruturas sociais nos impedem de colocar para fora todo o mal que nós pensamos, todo o mal do qual nós somos capazes. O potencial para o mal está em nós, mas Deus impede isso por meio de leis, por meio de governo. Então é Deus quem estabelece governo. Olha o que o versículo 1, parte B, diz. Vamos ler o versículo 13, o versículo 1. Todos devem sujeitar a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Governo não é, acima de tudo, uma criação humana. É de Deus, é Deus quem estabelece, porque Deus é o supremo governador desse mundo. É Deus quem pode estabelecer autoridades. E porque Deus nos ama e não quer ver a criação dele destruída, Ele nos dá essa graça de termos autoridades e governo que possibilitem a vida em sociedade. No versículo 4, o texto diz que os governantes são diáconos de Deus. A palavra grega, servo, é diácono. No versículo 6, a palavra para se referir às autoridades é ministro, litúrgicos. Essa é a palavra no grego. São duas palavras que são usadas geralmente para a igreja, né? Diácono e o ministro. O que Paulo está nos dizendo é que assim como Deus estabelece autoridades na igreja, líderes para cuidar da igreja, Ele também estabelece homens e mulheres para cuidar da vida em sociedade. E o ministério do governo é cuidar, proteger e desenvolver a vida humana. E porque Deus estabeleceu governantes, eu quero te consolar, você como brasileiro do século 21, no ano de 2022. Porque Deus estabeleceu governantes, o próprio Deus irá julgá-los. Não dá um alívio para a gente brasileiro assim, ufa, não vai passar em branco.
Não vai acabar em pizza? Não vai acabar em pizza. Não vai acabar em pizza. Porque Deus estabeleceu a autoridade dos governantes, juízes, presidentes, prefeitos, vereadores, serão julgados por Deus, pelos padrões de Deus. Isso é muito, muito importante. Então, governantes são temporários, autoridades temporárias, eles não são absolutos. A autoridade deles é derivada, é Deus quem dá. E Deus exigirá prestação de contas de cada governante. Por que isso é importante a gente entender? Você não precisa gostar dos governantes que você tem. Você não precisa amá-los. Tudo bem você não gostar do político A, B, C, D, ou do alfabeto inteiro de políticos. Tudo bem. Mas porque foi Deus quem estabeleceu autoridades, o nosso papel, nós vamos ver mais para frente, é honrá-los. É reconhecer que não há governo que não tenha sido estabelecido por Deus. Honrar a autoridade não significa concordar com tudo que ela faça e nem ficar passivo diante das injustiças que ele comete, mas reconhecer que Deus estabeleceu a autoridade nesse mundo e nesse Brasil. Poderes executivo, legislativo, judiciário, a nível federal, estadual e municipal, são autoridades instituídas por Deus para o nosso bem. Ponto. Amém? Amém. Talvez você, brasileiro, seja quase um niilista político. Você diz, a política é uma porcaria, não serve para nada, só enganação. Não, não é não. Eu sei que é ruim, eu sei que a nossa situação política não é das melhores e nunca foi, mas eu quero que você olhe para o caos que é a política no nosso país e entenda que não foi Deus quem criou assim, e Deus tem um propósito para o governo. Deus tem um propósito para o governo e ele é bom, ok? Para a instituição governo. Mas eu quero falar uma coisinha, fazer um pequeno parênteses aqui. Muitos evangélicos e cristãos e pessoas que usam a Bíblia de maneiras erradas, vou dizer assim, pegam esse texto de Romanos 13 e dizem assim: bom, se o político X foi eleito, é porque Deus predestinou ele, logo você não deveria criticá-lo. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. Então o que as pessoas pegam o seu político de estimação e dizem: você não pode criticar meu político porque olha Romanos 13. O que Romanos 13 diz? Que foi Deus quem estabeleceu todas as autoridades. Mas essa é uma péssima leitura do texto. Paulo não está dizendo que Deus colocou o político A ou B no poder. Ele não está dizendo isso. Paulo não está dizendo que Deus abençoa todo político que está no poder, porque, enfim, ele foi predestinado. Não é isso que o texto está dizendo. Paulo está nos dizendo que Deus criou a estrutura governo, a estrutura autoridade civil, ok? Foi Deus quem criou. Ele conferiu autoridade para governar. Mas cada contexto, cada país, cada época tem as suas maneiras de escolher governo. Na monarquia é uma sucessão hereditária. Na democracia nós escolhemos por voto popular. Em outras culturas há outras formas de escolher os seus líderes ou de receber os seus líderes. Deus cria e estabelece governo. Escolher governante é responsabilidade do seu povo, de cada povo, na verdade. Então nós não podemos olhar para o político A, B e C e dizer assim: ele foi predestinado para isso, logo ninguém deve criticá-lo. Deus criou estrutura, governo, quem colocou representantes lá fomos nós. Ok? Deus deu autoridade e o povo reconheceu essa autoridade. Então não use esse texto para justificar o seu político de estimação que está fazendo um monte de coisa errada, ou fez um monte de coisa errada, ou vai fazer um monte de coisa errada, para dizer: não, não pode criticar porque foi Deus que o colocou lá. Não. Deus não ungiu pessoas para cumprir esse papel. Deus ungiu uma autoridade e nós escolhemos cada uma delas. Deus não escolheu indivíduos, Deus criou uma instituição de poder. E se esse homem ou essa mulher está no poder, nosso papel é honrá-los. É muito importante compreender isso porque hoje a Bíblia está sendo utilizada de maneira muito manipulativa para te fazer concordar com A ou com B. Não caia nessa. Se você estiver na sua rede social e alguém fizer um comentário político, você discordar ou concordar, e a pessoa vier com Romanos 13 na sua cara, diz assim: não levante a mão contra os ungidos do Senhor. Você fala: cara, essa leitura está errada, o texto não está dizendo que Deus escolheu essa pessoa ou aquela pessoa para o governo. Isso é boa notícia para você? Para mim é uma excelente notícia. Eu fico tão aliviado, falo: que bom, graças a Deus. Não foi Deus que errou no passado, ou nem está errando no presente, ou vai errar no futuro, é a gente mesmo. A culpa não é de Deus, é nossa.
A segunda coisa que esse texto nos mostra, versículos 3 e 4, Vini, por favor, coloca para a gente aí, é sobre o papel do governo. Para que o governo existe? Vamos ler juntos versículos 3 e 4? Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Gente, Deus não dá poder e autoridade absolutos aos governantes humanos. Deus sim dá autoridade para os governantes civis, mas dá um objetivo para eles e dá uma jurisdição para eles. Isso significa que governantes não podem fazer tudo só porque eles estão no poder. Eles podem fazer aquilo para que Deus criou a função para realizar. Faz sentido? Ninguém no poder pode dizer, bom, porque eu estou no poder eu posso fazer o que eu quiser. Porque o poder civil, o poder político foi dado por Deus para uma função, para um propósito. Qual é esse propósito? Punir o mal e promover o bem. O versículo 4 diz que os governos são servos de Deus para o seu bem. E aqui essa palavra servo é muito interessante. Tem um livro famoso na sociologia brasileira do Raimundo Faoro chamado Os Donos do Poder. Porque aqui no Brasil é assim que a gente vê o poder político. O poder político tem dono. Quem tem o poder tem a liberdade de fazer o que quiser, não é? Essa semana o primeiro-ministro da Inglaterra renunciou, vocês viram isso? Teve uma série de escândalos lá e tal, e ele renunciou. Já pensou que sonho o Brasil fosse assim, gente? Eu fiquei pensando, meu Deus, que sonho que a gente tivesse políticos que assim, não, tem escândalo, tem corrupção, eu renuncio. Aqui no Brasil a gente tem uma noção cultural de que quem está lá em cima pode fazer o que quiser. Não pode. Lembre-se, Deus deu autoridade, Deus deu objetivo e jurisdição para os nossos governantes. Eles não podem ultrapassar aquilo para o que eles foram chamados. Eles são servos. O governo existe para o benefício do povo, não de si mesmo e nem de grupos específicos do povo. O governo não existe para o bem de si mesmo, para a manutenção do seu próprio poder, nem para eleger alguns grupos na sociedade e dizer, eu vou lutar por eles. Política, vem da palavra polis, grega, as coisas em comum, as coisas da cidade. Política é para bem comum de todos. Política não é para enriquecer um grupo, uma família, nem para favorecer certos interesses. Política é para servir a sociedade. Versículo 4. O governo é serva de Deus para o bem da sociedade. Por que isso é importante, gente? Se político deve ser servo do povo, político tem que ser fiscalizado e cobrado, não idolatrado ou apoiado cegamente. Vou repetir. Se político é para ser servo do povo, ele tem que ser fiscalizado e cobrado e não idolatrado. Como se fosse um Deus, como se fosse salvar a nação. Já vimos que não vai. Então assim, no nome de Jesus, nós vamos participar da ceia hoje. Não participe da ceia se você está esperando que a salvação vai vir da esquerda ou da direita ou do centro. Por favor. Você está desonrando ao Senhor Jesus, dizendo que um homem vai fazer aquilo que Jesus já fez. E nenhum mais pode fazer. Político é para ser cobrado, fiscalizado e apoiado se estiver fazendo coisas boas. Não cegamente, não idolatrado. Político e política não é para fazer você brigar com a sua família, ou com o tio do pavê, ou com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com seus amigos de escola. Político é servo do povo. E quando eles saem dessa função, eles saem da jurisdição que Deus deu para eles. E como é que então a política, como é que os governantes servem o povo? Primeira coisa, punindo o mal. Punindo o mal, punindo os malfeitores e toda forma de injustiça. O versículo 4, parte B, diz que o governante porta a espada. E o versículo 4, parte C, diz que ele é agente da justiça para quem pratica o mal. Como eu disse, o pecado faz com que a gente entre num estado de conflito permanente. Então, para que serve o governante? Ele tem mais força, Deus deu a ele força, legitimidade da força, para que ele não permita que ninguém se imponha contra outro. Para que eu não imponha a minha força física, econômica, social contra alguém.
Os governantes devem portar a espada como agentes da justiça. Eles não podem deixar que o rico se imponha sobre o mais pobre, que o homem se imponha sobre uma mulher, que uma classe se imponha sobre outra, e assim por diante. Sem essa figura de autoridade, sem essa instituição de autoridade portando a espada, o mais forte venceria. Então Deus deu ao governante a legitimidade do uso da força para punir o mal e a injustiça. Por que a palavra aqui é uso da espada, gente? Na antiguidade não havia prisão como nós estamos acostumados hoje, de longa permanência. A prisão era sempre algo muito temporário. Geralmente a punição era a pena capital mesmo, era a morte. A espada era sinal do poder estatal. O texto não está querendo dizer que o governo tem que matar todo mundo, ok? Então deixa eu outra ideia aqui mal utilizada hoje em dia. A gente vê um menino que rouba alguma coisa numa loja e a gente diz, o que o texto diz que tem que fazer? A espada. Então, mate esse moleque aqui. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo. Paulo está dizendo que o governante tem o poder para aplicar justiça, para punir o mal. Deus não está dizendo que tem que matar todo mundo. A pena, nós vamos ver, tem que ser utilizada de maneira proporcional ao crime. Como é que o governante, então, pune o mal? Criando leis justas, que desestimulam o mal, punindo, quando as leis não são seguidas, punindo por vias jurídicas, multas, certo? Quem aqui já dirigiu acima do limite de velocidade? Só eu, claro. Vocês são todas pessoas pacientes, que seguem todas as regras. Quem aqui já chegou uma cartinha do Detran na sua casa, assim, por uso do celular, enquanto dirigia? Ah, ninguém, jura? Sério mesmo. Nossa, a gente vai fazer então um evento da Oikos, assim, para vocês ensinarem o São Carlense a dirigir, gente. Porque vocês são ótimos. Vocês são maravilhosos. Todos nós quebramos a lei de vez em quando, certo? E como é que o governante nos pune? Multas. Se é uma coisa muito grave, prisão. Certo? Quando é uma situação onde a vida humana está em risco, até mesmo a morte. Se uma pessoa tiver uma arma e for para cima de outras pessoas, o Estado, o governante tem permissão para impedir isso através de força letal. Lembre-se, para que serve o governante? Para impedir a destruição da vida humana. Tudo aquilo que destrói a vida humana, tudo aquilo que mata, tudo aquilo que oprime, o Estado tem permissão e necessidade de punir e de corrigir. Então, um Estado justo estimula as pessoas a irem até ele para resolver os seus conflitos. Imagine que cada conflito entre seres humanos fosse resolvido na base da força, vingança pessoal. O seu vizinho está ouvindo música muito alto. Eu vou lá, pego um pedaço de pau e vou para cima dele. Não. Seria o caos, certo? Alguém te fechou, alguém fez alguma coisa contra você, você vai lá e... Não. Para isso que existe governante. Para que os nossos conflitos não sejam mediados pela força, mas pela justiça que ele estabelece. Então, um bom governo é aquele que tem autoridade moral para que os seus cidadãos possam ir até ele para mediar justiça. Para que a retribuição, vingança não seja feita pelas pessoas. O objetivo de Deus ao punir o mal, gente, não é um Estado punitivista, ok? É um governo a favor da vida humana. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 3 que inocentes não têm que temer o governo, maldosos sim. Um governo que mata inocente não está cumprindo o seu papel, está fazendo o contrário, ele está indo contra a vida humana e não a favor dela. O governo não está aqui para punir pessoas, e sim o mal. Primeiro, nunca de forma indiscriminada ou movida por preconceitos. O governo não tem autoridade, permissão para punir de maneira indiscriminada quem ele acha que é perigoso. Ok? A letalidade policial contra pessoas negras, você deve saber, se eu não estou enganado, é 4 vezes maior do que contra pessoas brancas. Isso são estudos aqui da Federal. A professora Jaqueline, foi minha professora. E saiu em tudo que é portal e tudo mais. Vocês ficaram sabendo sobre a câmera que os policiais estão tendo que usar agora? Vai procurar, é bem interessante. A letalidade policial caiu 80%. Opa! 80%?
estava tendo morte demais, né? Indiscriminadamente, isso é injusto. Deus não dá ao governo o poder da espada para que ele puna indiscriminadamente ou a partir de preconceitos. Primeira coisa. Segunda coisa, a força do governante não deve ser utilizada de maneira desproporcional, e sim de maneira proporcional e apropriada para o mal cometido. Isso está na legislação de Israel do Antigo Testamento, por exemplo, crimes menores, punições menores. E a punição vai aumentando conforme a gravidade do crime. Terceira coisa, a força deve ser a última via para impedir a destruição da vida. A força não é a primeira coisa. A força só é utilizada quando a liberdade humana, quando a vida humana e quando a dignidade humana estão em risco. E talvez você seja uma pessoa muito pacífica e anti-uso de força. Eu entendo você, mas assim, você precisa entender que esse mundo é um mundo real. E no mundo real as pessoas são muito más. E pessoas muito más, às vezes não são paradas pelo diálogo ou pela educação. Elas precisam ser paradas pela força. Essa é a gravidade do nosso pecado. E quando o governante não pune o mal, o texto de Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, o sábio nos diz: se os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Se eu faço errado, saio ganhando, ninguém me pune, logo eu continuo fazendo. Se eu compro deputados, isso é descoberto, ninguém me pune, por que não continuar comprando deputados, certo? Se eu desvio o dinheiro da merenda, por causa do meu foro privilegiado, eu sigo a vida, eu vou continuar fazendo. É necessário que força, seja por via jurídica ou por força física, seja utilizada se nós queremos um país e um mundo minimamente possível de ser habitado. E é por isso, gente, que é tão destrutivo um governo que é corrupto. Um governo corrupto é a antítese do que ele deveria ser. Um governo corrupto, ele produz o mal ao invés de evitar o mal. Ele é agente do mal ao invés de agente da justiça. Então a primeira função que o governo tem que fazer, punir o mal. Segunda, promover o bem. Versículo 3, parte B, diz: faça o bem e o governo te enaltecerá. Ele vai te elogiar. Então Paulo está dizendo, o governo tem que punir o mal e também enaltecer o bem. Promover o bem. Não só punir a má conduta, mas estimular, incentivar a boa conduta. Por meio de leis, por meio do exemplo, por meio de mecanismos diversos, o governo tem que ajudar a vida humana a florescer. Como é que ele faz isso? Assegurando direitos, assegurando liberdades, estimulando bons valores, estimulando a cidadania responsável, cuidando dos vulneráveis, ajudando os mais vulneráveis a se reerguerem da sua condição de miséria. E assim então o governo contribui para o bem comum, para as comunidades, para os seus cidadãos. Mas aqui, gente, uma coisa bem importante. A expressão promover o bem comum e a justiça é bem genérica, percebe? Percebe que ela é bem genérica? Os nazistas usaram a mesma expressão. O que nós queremos é promover o bem comum e a justiça. Isso pode estar na boca de qualquer pessoa, não significa absolutamente nada. Aí você pergunta, mas o que o Estado tem que fazer? O Estado tem que fazer quanto que ele tem que se envolver? Ele tem que controlar as emissões de carbono ou não? Ele tem que prestar serviço público de cuidado de saúde ou não? Ele tem que controlar a taxa de juros ou não? Quanto o governo tem que se envolver? E essa é a questão que faz os cristãos divergirem sobre visões políticas. O Novo Testamento e o Antigo Testamento não dão uma visão clara de quais são os melhores caminhos para o bem comum e para a justiça. Há alguns apontamentos, sim. Na penúltima mensagem da série, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O nome da série vai ser Para Além da Esquerda e da Direita, da mensagem. Prepare-se, vai ser um dia, esse dia, irmão, vai ser complicado, mas eu estou me preparando, estou orando, ore por mim, jejue por mim, vai ser um dia difícil. Uma pessoa mais à direita vai dizer, olha, o governo, para estimular o bem, tem que ter um papel menor. Ele tem que ter leis justas, ele tem que criar infraestrutura, mas ele tem que deixar que indivíduos criem iniciativas que vão trazer bem comum. Saúde, educação, etc. O que alguém da direita está propondo é o melhor caminho para o bem comum e para a justiça é maior liberdade individual. As pessoas mais à esquerda vão dizer, não, o Estado tem que liderar essa busca pelo bem comum e pela justiça.
redistribuição de renda por impostos, serviços públicos estatais. Como cristão, você é totalmente livre para ter a sua opinião sobre isso. Qual é a opinião bíblica? A Bíblia não fecha. Eu realmente creio que o reino de Deus está para além da esquerda e da direita. Nós podemos discordar sobre os melhores meios de alcançar justiça pública e bem comum, certo? Nós podemos. Não há nenhum problema. E você pode discordar das pessoas sem brigar. Olha que incrível. Não acredito, verdade. Você pode discordar de uma pessoa que acha que o papel tem que ter um Estado maior sem chamá-lo de comunista. Sabia? Dá para fazer isso. Se você se esforçar e pensar um pouquinho mais, usar mais o seu cérebro e menos a sua língua, você vai descobrir que dá. Dá para você olhar para alguém um pouco mais à direita e ao invés de chamar ele de fascista, chamar ele de liberal, porque eu não enxerto. Fala, você é um liberal. Caramba, então a gente diverge sobre isso aqui, sobre aquilo ali. A gente enriquece as nossas visões sobre os melhores meios para o governo produzir bem comum e justiça pública. Mas, não importa qual é a sua visão política, ela tem que estar limitada por esse papel aqui do governo. Vini, põe pra gente. O governo tem que punir o mal e promover o bem. Promover a vida humana, promover a liberdade e a dignidade humana. E é isso que nós temos que procurar em governantes. Nós não estamos procurando um governante que seja um messias para a gente. Nós não estamos procurando um governante que tenha a vida privada dele perfeita. Nós não estamos procurando um governante cristão. Não estamos. O que nós devemos procurar é alguém que queira servir ao seu povo, desestimulando o mal e estimulando o bem, enquanto ele cria condições sociais, econômicas e políticas mais justas. Porque o que aconteceu da Constituição de 88 para cá? Surgiu uma frase: irmão vota em irmão, certo? Antes de 88 a frase era: crente não se mete em política. Depois de 88 mudou: irmão vota em irmão. O que nós pensamos? Nós queremos um país mais justo, vou votar no irmão porque ele é bom. Mas o irmão não tem a menor ideia do que é o governo. Uma vez, eu vou ter que contar essa história, gente, rapidinho, anedota rápida. Eu conheci uma pessoa que foi se candidatar a um cargo aqui em São Carlos. E eu comprei um livro para ele. Ele é um cristão, eu comprei um livro para ele chamado Religião e Política Sim, Estado e Igreja Não. Do Paul Freston, um professor aqui da Federal, um cara muito bom, um cristão também. E fiz uma dedicatória para essa pessoa, entreguei para ela. Isso assim, uns 8 meses antes das eleições. E aí, faltando um mês para as eleições, eu falei: e aí, leu? Ele falou: li, adorei. Eu falei: o livro? Ele falou: não, a dedicatória. Não leu o livro. Até hoje está lá, não lido, claramente. Nós precisamos de bons governantes, não de messias, não de salvadores da nação. E eu quero caminhar para o fim. Vini, terceira parte, última parte. Como é que nós lidamos então com o governo, gente? Qual que é a nossa postura ao pensar política? Versículos 5 a 7. Portanto, Paulo diz, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Paulo então está nos chamando como cristãos a ter uma postura reverente e respeitosa para com as autoridades. Versículo 5 ele diz: sejam submissos às autoridades. Versículo 7, pagando os impostos. Versículo 7, dando honra. Na primeira carta a Timóteo, Paulo diz: orem pelos governantes, para que eles façam um bom trabalho e nós temos uma vida tranquila. Eu tenho uma má notícia para você. Se nas últimas eleições você não orou pelo Jair Messias Bolsonaro que foi eleito, você não atuou de forma cristã. Você pode gostar ou não gostar, a questão não é essa. Nosso papel como cristãos é orar. Senhor, que Ele faça um bom governo. Se Ele tiver um bom governo, o Brasil vai ser abençoado, a igreja vai poder prosperar, certo? Nós queremos ter uma vida tranquila, é isso que Paulo diz. Paulo diz, então, como cristãos, nós devemos que primeiro cumprir nossos deveres com a sociedade. Pagar imposto, mesmo se for alto. Mesmo se for alto. Buscar viver de forma tranquila.
aceitar as regras da democracia, aceitar resultado de eleição, mesmo que você discorde do político que está lá. Nós somos chamados a aceitar as regras do jogo, aceitar as maneiras como o jogo político se dá e que lá está um homem e uma mulher que agora é governante. E nós também devemos respeitar e honrar a figura do governante, porque eles são autoridade. Você não precisa ir com a cara dele, mas me diz bastante sobre o seu caráter como cristão, você não conseguir se referir a um político sem xingá-lo. Como cristãos, nós não deveríamos ser como crianças que só sabem xingar. Não é assim que nós somos chamados para viver. Aliás, se a política está ruim como está, é porque nós, como brasileiros, ficamos repetindo, política é tudo assim mesmo. Eu nunca vou me envolver com política. Aí sabe quem se envolve com política? Gente assim que não é legal. Nós não deveríamos ter essa postura infantil sobre a política. Nós devemos olhar para políticos e honrá-los, interceder por eles, honrá-los e buscar ver, inclusive, o que eles fazem de bom. Mas e quando os governantes são ruins? E quando eles são injustos? E quando eles são cruéis? Nós devemos, então, ficar parados em submissão? Muitos cristãos dizem, olha, se um político é ruim, é injusto, ele vai se ver com Deus. Já ouviu isso? Eu já ouvi tanto isso, gente. Já ouvi tanto isso. Isso parece bonito, mas isso é injusto. Não, um governante ruim, é Deus que vai cuidar dele. Mas, gente, há uma diferença muito grande entre Roma do primeiro século e Brasil do século 21. Em Roma, o imperador é absoluto. Ninguém pode tirar ele. Lide com isso. No Brasil do século 21, democracia, o político não é absoluto. Quem é absoluto, gente? Aonde está o poder? Onde está a autoridade no sistema democrático brasileiro? Nas leis, na Constituição. O Brasil é um Estado democrático de direito. A Constituição é o que tem a autoridade máxima no nosso país. A Constituição e as leis é o padrão que qualquer político deve obedecer. Portanto, aqui o versículo 5, quando Paulo diz, submeta às autoridades, acima de tudo, nós devemos nos submeter à Constituição. Porque o Brasil é um Estado democrático. E um representante que nós elegemos, ele deve apenas ser um aplicador da Constituição, um aplicador das leis. Ele não tem autoridade suprema, ele não tem autoridade total para fazer o que ele quiser. Ele tem que se submeter a Deus e às leis. Se um governante não segue as leis, ele perdeu a sua legitimidade e ele não deve mais ser obedecido incondicionalmente. Vou repetir. Se o governante não está cumprindo as leis, não está seguindo a Constituição, ele perdeu a sua legitimidade e ele não deve ser obedecido incondicionalmente. Quando algo não vai bem, nós como cristãos temos o direito constitucional de criticar, de denunciar e de lutar por leis melhores. Nós como cristãos evangélicos, por muito somos chamados como conservadores, né? E, gente, deixa eu dar uma dica para você, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas todo mundo é um pouco conservador, ok? A questão é que nós queremos conservar coisas diferentes, mas todo mundo é conservador. Todo mundo. E todo mundo é progressista de algum sentido também. A questão é que nós queremos progredir em coisas diferentes. Mas os cristãos são vistos historicamente como reacionários até, a favor do status quo. O cara lá está fazendo tudo errado. O cara lá não é o nosso, ok? Vamos sair do Brasil, tá bom, gente? Vamos agora para um político imaginário. Está fazendo tudo errado. Mas nós, como cristãos, fazemos o quê? Mas Deus colocou lá, a gente tem que submeter. Errado. Errado. Muito errado. Porque fazendo isso, a gente está deixando que um governante faça o contrário do que ele foi chamado para fazer. O contrário do que a missão que Deus deu para ele. Se a vida humana está sofrendo, se a justiça está sofrendo, nós devemos ser os primeiros a protestar, a dizer errado, não, isso não é bom. Seja por rede social, seja nas ruas, seja por meios jurídicos. Porque a Constituição, inclusive, nos dá meios legais de tirar políticos do poder. Nós, como cristãos, então, cumprimos a Constituição. Você pode ser contra um político, um presidente, um governador, de forma pacífica, ordeira, porque a nossa Constituição nos permite fazer isso. Como cristãos, nós podemos criticar, protestar
seguindo a lei, não de forma rebeliosa. Por que isso é importante, gente? Se nós queremos fazer algum sentido para a nossa cidade, nós não podemos olhar para a injustiça e dizer, pois é, né, mas eu tenho que me submeter. Não. A injustiça não. Foi porque cristãos do passado se recusaram a submeter a governos injustos que o Martin Luther King, por exemplo, fez a grande caminhada da cidade de Selma. Era lei. Pessoas negras não podiam fazer algumas coisas. A nossa irmã Rosa Parks, dentro de um ônibus, disse, não vou fazer isso não. Ela iniciou o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e em todo o mundo. Um cristão chamado William Wilberforce, na Inglaterra, lutou por mais de 20 anos para conseguir abolir a escravidão, primeiro na Inglaterra e então em todo o mundo. Se submeter à autoridade não é ver homens e mulheres maus no poder e dizer, pois é, mas eu tenho que me submeter. Não é isso. Não é isso, isso não é bom. Isso não é correto. Nós temos que protestar contra aquilo que é mal. Foi isso que os profetas do Antigo Testamento fizeram. Foi isso que João Batista fez. Foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele olhou para pessoas do poder que estavam usando o poder de maneira traiçoeira e disse, vocês estão errados. O que vocês estão fazendo é ruim. Vocês vão prestar contas a Deus. Nós, como igreja, devemos ser os primeiros a protestar quando a vida humana está sendo destruída. Ok? E para fazer isso, nós não podemos ter compromissos incondicionais com qualquer político. Porque se você vender a sua lealdade ao político A ou ao B, e ele errar, sabe o que você vai fazer? Você vai defender ele. Você vai dizer, não é bem assim, é assim sim. Como cristãos, nós não temos político de estimação. Está sendo injusto? Injusto, nós apontamos e dizemos, injusto. Isso é libertador. Nós temos um rei, ele é Jesus. Ele é Jesus. Eu quero então encerrar, concluindo então que o governo é um presente de Deus, da graça de Deus, para que a vida em sociedade seja possível. Mas os governos são estruturas temporárias. Vou repetir uma frase polêmica que eu disse. Polêmica não é bíblica, vou repetir. Se estiver errado, vocês me corrijam em outro lugar. Graças a Deus a democracia vai acabar um dia. Nós vamos ter um rei que vai reinar sobre tudo e sobre todos. Graças a Deus. E esse rei será Jesus Cristo. Até lá nós temos que lidar com governos humanos que são falhos, mas que têm um propósito: evitar o avanço do mal e promover algum tipo de bem. Mas, e aqui eu quero conectar com o momento de ceia que nós vamos ter. Qual é a má notícia, gente? É que você e eu sabemos que mesmo as melhores leis, que mesmo a existência de punições, jamais vão ser suficientes para evitar o mal. Governos, estados, política, juiz, polícia não têm poder de evitar o mal completamente. Eles podem evitar alguma forma de mal, alguma quantidade de mal, mas eles não podem nos curar do mal. O mal é algo mais interior, é mais profundo. Nenhum governo pode curar sociedades. Inclusive, porque se todo mal pudesse ser punido, todo mundo aqui morria. Já pensou? Se todo o mal desse mundo... Tem gente que diz assim, Deus, vem e traga o seu juízo sobre todo o mal. Esse é o primeiro a assumir, irmão. Não ora assim não. Não ora assim não. Calma lá, ora direitinho. Se todo o mal que existe nesse mundo fosse punido, nós seríamos os primeiros a morrer. Porque todos nós quebramos a lei, todos nós cometemos alguma forma de injustiça. E nisso as ideologias erram, nisso as utopias fracassam e nisso todo falso messias mente. Eles dizem que vão curar o mundo, mentira, não vão. Nós precisamos de um salvador que realmente lute contra o mal e vença o mal. Não apenas evite todo o mal, que vença o mal. Nós precisamos de um vencedor mais forte, mais poderoso. Que não apenas nos dê políticas melhores, econômicas melhores, mas que cure o coração humano. E é somente Deus que pode fazer isso. Somente Deus pode
punir com a sua espada e vencer o mal de forma definitiva. Somente Deus. E Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso em Jesus Cristo. Jesus teve uma vida perfeita. Jesus seguiu todas as leis, dos homens e de Deus. Todas. Apesar disso, houve um momento em que Ele teve que carregar os nossos pecados. Graciosamente, voluntariamente, Jesus Cristo carregou os nossos pecados. E a espada de Deus contra o mal se virou contra Jesus Cristo. Na cruz, Jesus foi ferido pela espada da justiça de Deus, para que nós não fôssemos destruídos. Na cruz, Jesus é punido pelo nosso, pelo meu e pelo seu pecado. A boa notícia é que Jesus ressuscita. Ele vence a morte e agora Ele reina sobre as nações. E em breve Ele voltará para reinar definitivamente. E não haverá mais mal. E quando Jesus Cristo voltar para reinar, não serão mais necessárias constituições, leis, polícia, poder executivo, judiciário, legislativo, porque o amor vai reinar em cada coração humano. O amor a Deus acima de tudo, o amor a cada próximo como a si mesmo. Quando o Senhor Jesus voltar, então esses governos temporários e falhos cairão ao chão. E como igreja, nós experimentamos um pouco disso hoje, um pouco dessa eternidade já hoje. Como igreja, nós já temos um novo coração, com novos desejos, uma nova capacidade de fazer o bem, uma nova capacidade de amar uns aos outros, amar a Deus. Como cristãos, a nossa espera não é por uma utopia política, é pelo reino que virá. Eu não quero ser pessimista com a política, eu quero ser muito realista. Eu quero muito te tornar um ateu político nessa série. Nenhum governo vai produzir a sociedade justa e amorosa que você e eu queremos. Somente Deus em Cristo pode punir o mal, porque Jesus foi punido. Somente Deus em Cristo pode nos dar um novo coração, que ama, que não vê mais o nosso próximo como um inimigo, mas como um irmão. É por isso que nós participamos então do pão e do cálice. Ao participar do pão e do cálice, gente, isso aqui é um ato profundamente político. Profundamente político. Nós estamos dizendo para nós mesmos e para esse mundo que o reino vai vir, que o reino já chegou, ele virá definitivamente. E que até lá a nossa vida, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa existência não depende de nenhuma outra pessoa, senão do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A minha vida, a minha esperança não está nas eleições, não está, está em Jesus. É por isso que nós participamos da ceia. Isso é um ato político, não acho que isso é um ato meramente espiritual, é uma declaração de fé pública. César não é o dono deste mundo, a esquerda não é a redentora desse mundo e a direita tampouco. Jesus é, nele está a nossa esperança. Até lá nós lidamos com as incoerências de governos humanos, crendo que eles são um presente de Deus até que o reino venha. Eu queria te chamar para ficar de pé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, e nós louvamos ao Senhor porque o Senhor não nos deixa sem direção num mundo tão caótico. Por meio da Sua palavra, o Senhor revela a verdade sobre todas as coisas, e o Senhor nos ajuda a entender o mundo em que nós estamos e como viver nesse mundo. Deus, nós estamos num país que se tornou altamente idólatra na hora de pensar a política. Nós estamos num país que tem que colocar todas as fichas em A, B, C, e isso está produzindo um conflito que não acaba, sabe? Não apenas conflitos relacionais, mas emocionais também. Tem pessoas aqui que não param de ler sobre política, mal conseguem dormir, pensando no que vai ser amanhã. Eu quero orar, Senhor, por cada um de nós, pelo nosso país, para que o Senhor nos cure dessa idolatria política, e nos faça ter uma visão mais realista do que é um governo, do que um político tem que
ser e do que ele não tem que ser. Nos ajuda também, Senhor, a sermos mais honrosos, mais respeitosos com as autoridades que o Senhor nos deu. Que como cristãos não se ache na nossa boca palavras ofensivas, de baixo calão, desprezo pelas autoridades, mas honra, intercessão, Senhor, pelos homens e mulheres que estão no poder. Abençoa, Senhor, aqueles que estão no poder nas mais diferentes instâncias. Tem tanta gente boa ali, Senhor, tentando fazer o que é correto. Abençoa, Senhor, cuida deles, Pai. Dá graça, sabedoria, entendimento para eles. Aqueles que estão ali que são injustos, Pai, exponha, Senhor, a injustiça deles e puna-os, Pai. Use a própria espada, a própria lei, Senhor, para corrigi-los e para tirá-los dali. Que a nossa cidade, que o nosso estado, que o nosso país, Senhor, sejam abençoados pelos nossos governantes, não amaldiçoados. Tem misericórdia de nós, Senhor. O Brasil é um país tão sofrido, tão pobre, tão desigual. Nós precisamos de gente ali que queira servir ao nosso país. Nós precisamos de cristãos que compreendam, Senhor, o chamado, o ministério público do governo, Senhor, e se engajem, Pai. Não para trazer bem para as igrejas, não para ficar favorecendo as igrejas, não, Senhor, mas para cuidar desse país, para cuidar dessa população ferida, pobre, Senhor, faminta, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Ouve o clamor da sua igreja e nos dá políticos melhores, nos dá uma consciência política melhor, Senhor. Que a gente não se contente, Senhor, em votar no mal menor, em votar no menos corrupto. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a eleger e a ter homens e mulheres que vão liderar essa nação, Senhor, na busca pelo bem público, pelo bem comum, Senhor, e pela justiça, Senhor. Que a igreja no Brasil deixe de ser usada como massa de manobra, Senhor, para projetos políticos de A ou de B, Senhor. Ela recobre a sua consciência profética. Ela denuncia o mal e a injustiça que está sendo feita em nome de Deus, Senhor. Que toda vez que um político ousar usar o nome de Deus de maneira torpe, Senhor, que nós sejamos os primeiros a protestar. Não. Que nós tenhamos coragem, Senhor, de não adotar político de estimação, Pai. Que nós temos coragem, Senhor, de não cair em polarizações burras, que só empobrecem a nossa vida social, Senhor, e nos tornam mais escravos de homens, de partidos, de projetos egoístas de poder. Senhor, nós clamamos, Senhor, por Brasília como uma cidade símbolo da política no Brasil. Nós clamamos por essa cidade, Pai. Nós clamamos, Senhor, por justiça. Nós clamamos, Senhor, por bondade, Senhor. Que o Senhor ajude, Pai, aqueles homens e mulheres a recobrarem o porquê deles chegaram ali para servir um país, Pai, e não para sugar recursos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. E acima de tudo, Pai, nutra os nossos corações com a esperança do Rei.